Espírito e Verbo de Deus que, embora imortal, concedeste para nossa salvação encarnar. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo aqui no nosso canal, onde nós iremos abordar um tema que está na boca do povo, como se diz, e que talvez seja o principal assunto do momento, que é a política e as ideologias políticas, que tem sido assunto muito forte e presente, especialmente na vida dos religiosos. Então, trataremos hoje sobre isso, posicionamento político, sobre política, sobre ideologia política do contexto da fé ortodoxa. Então, qual a posição da fé ortodoxa no que se refere à política, a governo, como deve ser orientado um ortodoxo a participar da vida pública, como integrante da sociedade, como deve ser um ortodoxo, ele deve ser um militante, ele deve participar de ideologia A ou ideologia B, ele deve ser de direita ou de esquerda, né? A igreja ortodoxa é de direita ou é de esquerda, né? O clero ortodoxo pode ser militante. Então, esses temas nós iremos abordar agora no nosso podcast. Então, peço que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você possa acompanhar todos os podcasts e todos os vídeos que saírem no canal, que irão explorar tanto a nossa fé ortodoxa em variados temas, como irão expor aqui as nossas missões em Pernambuco, as nossas missões de São José de Petrogrado, em Caruaru, São Miguel Arcanjo, em Gravatá, São Tícon, em Bezerros, e Santa Luzia de Siracusa, em São Joaquim do Monte. Essas são as missões que temos aqui em Pernambuco, e com a bênção de nosso pároco, do nosso bispo, estar também apresentando no canal aos poucos um pouco da nossa jurisdição, de nossa diocese e etc. Então aqui é um espaço para os buscadores da fé ortodoxa conhecerem a fé ortodoxa e serem estimulados a procurar vivê-la, de forma real e prática, junto a uma paróquia, sendo orientados da melhor forma possível, como nós podemos orientar à distância. Então, falando sobre o tema e iniciando a nossa explanação, ideologia política. Qual é a ideia de governo da Igreja Ortodoxa? O que é que a Igreja Ortodoxa apoia? Os ortodoxos são de direita, de esquerda, devem ser de direita ou de esquerda? Os ortodoxos devem ser militantes? Então, gostaria de iniciar esta reflexão e este podcast lembrando das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em duas ocasiões. A primeira, quando o Senhor no templo é questionado sobre o imposto e ele pega lá uma moeda e diz, de quem é a imagem nesta moeda? Eles dizem é de César. Então o Senhor diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E em outra passagem, nosso Senhor Jesus Cristo, quando diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele é rei, o Senhor diz claramente, o meu reino não é deste mundo. Então esta tem que ser a primeira coisa que nós devemos ter em mente para elucidar nossa resposta a esses inúmeros temas que compõem, essa questão política, politiqueira, militante. Então, é importante salientar aqui que direita ou esquerda, liberalismo ou comunismo são ideologias políticas que hoje em dia parecem-se muito com movimentos religiosos pela forma com que acontecem, porém são ideologias políticas que estão centradas não em Deus, não nas Sagradas Escrituras, não nos cânones dos concílios ecumênicos,
não na fé apostólica, mas são cânones, ou são ideologias, direita e esquerda, elas são voltadas para este mundo, para o homem, para o material. Então são ideologias materialistas, né? E o seu foco é este mundo, né? É esta vida presente, é o transitório, é o passageiro, não é o eterno, não é o reino de Deus. Então, fica claro aqui que ideologias políticas, sejam elas de direita ou de esquerda, são materialistas, imanentistas, preocupadas com o que é transitório, com o que é passageiro, com o que é deste mundo apenas. São centradas no homem, no desejo do homem, nas paixões do homem, muitas vezes paixões doentias e demoníacas, e não são centradas em Deus ou no Evangelho, ou na fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e preservada pela Igreja Ortodoxa. Então, é necessário concluir essa primeira parte dizendo que verdadeiros cristãos ortodoxos, os genuínos cristãos ortodoxos, e assim deveria ser com todos aqueles que se denominam cristãos, não possuem ideologia. Um verdadeiro, genuíno cristão ortodoxo possui a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele age no mundo não de acordo com a militância política, mas de acordo com a fé que recebeu na igreja. Ele participa desse mundo não como participante daquilo que é transitório, daquilo que é doentio, mas aí ele participa neste mundo como um cidadão do reino de Deus. Alguém que já experimenta nesta vida, a cada divina liturgia, a cada Eucaristia, a cada confissão, a cada santo mistério que recebe na igreja, ele participa do reino de Deus, do corpo de Cristo. Não podemos servir a dois senhores, a nossa fé e as ideologias políticas, pois sejam elas a esquerda comunista, materialista, que faz do Estado um Deus, que tira a liberdade das pessoas e que faz a todos iguais, segundo o peso da sua opressão, da sua perseguição, da sua imposição, seja a direita liberal, a direita que enxerga neste mundo o propósito de sua existência e que estimula o consumismo e o materialismo, cegos, endeusando a liberdade, mas uma liberdade fora de Cristo. Ambos os caminhos não estão de acordo com nossa fé. Então, concluímos a primeira parte dizendo que ideologias políticas, que hoje são quase um sistema religioso, especialmente aqui no Brasil, quando vemos seja a esquerda, seja a direita, agindo quase de forma religiosa, ou muitas vezes fanática, podemos concluir que as ideologias são imanentistas, transitórias, centradas não no reino de Deus, mas neste mundo passageiro. Enxergam este mundo como o propósito e a finalidade da vida, separados de Deus, cada um a seu modo. Seja a esquerda anticristã, seja a direita materialista. O cristão não pode servir a dois senhores. Ou serve a Cristo, ou serve às ideologias políticas. Mas então, como se deve posicionar um verdadeiro cristão ortodoxo, um genuíno cristão ortodoxo, ou qualquer um que se denomine cristão, independentemente de sua denominação, de tantas que existem aqui no Ocidente? Um cristão e a Igreja Ortodoxa participa da política ou como mártir ou
como um profeta. Seja como um mártir diante de um regime comunista que persegue os cristãos, que persegue a igreja, que persegue os valores cristãos. Diante de um Estado assim, a igreja e os seus membros, os membros do corpo de Cristo, os genuínos ortodoxos, participam do Estado como mártires, derramando seu sangue pela fé, por amor a Deus. De pé, professando a fé diante de um regime que os persegue, como o regime comunista em tantos lugares. E quantos cristãos ortodoxos foram mortos aos milhões na própria União Soviética. Quantos e quantos bispos, padres, diáconos, fiéis, homens, mulheres, crianças, quantos e quantos morreram sob o jugo comunista como mártires, testemunhando a verdadeira fé e a verdadeira vida que é Jesus Cristo. E diante de governos de direita, governos liberais, que permitem a liberdade de culto, que permitem a liberdade, que favorecem a liberdade das pessoas, os cristãos permanecem como profetas, testemunhando que a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria é participar do corpo de Cristo, que a liberdade sem o corpo de Cristo, que a liberdade e as condições financeiras não são nada sem a igreja, sem o corpo de Cristo. A igreja permanece diante de governos liberais, de direita, conservadores, como quer que diga. A igreja permanece com uma política de boa relação, mas sempre como aquela que é o corpo de Cristo, e sempre como aquela que anuncia o reino de Deus a todas as pessoas e anuncia a verdadeira liberdade. Então a Igreja Ortodoxa, diante de governos que a perseguem ou de governos que têm boa relação com ela, permanece como mártir ou como profeta, seja morrendo pela fé e testemunhando a verdadeira fé, seja confessando a verdadeira fé e anunciando o verdadeiro reino de Deus. O posicionamento político ortodoxo é a monarquia ortodoxa. O que acredita a Igreja Ortodoxa é na monarquia ortodoxa, divinamente instituída por nosso Deus. Aqueles santos reis e santos imperadores, santos czares que governavam em comunhão com a Igreja, não sobre ela, mas em comunhão com ela. Não estamos falando aqui de investidura leiga, estamos falando aqui da sinfonia, da perfeita comunhão entre o governo cristão governante e a igreja, onde o governante, como filho da igreja, governa em caridade e em amor pelo bem de todos, não diante de uma ideologia política, mas diante da fé da igreja, instituído por Deus. Esses reinados hoje estão extintos, né? Não existem mais czares como czar Nicolau, como São Constantino, como a Imperatriz Santa Helena, Santa Isabel de Hungria e tantos santos monarcas que governaram em comunhão com a fé ortodoxa e sob a graça de Deus. Hoje nós temos as famosas democracias que estão em voga, e nessas democracias ou você escolhe a direita ou você escolhe a esquerda. A Igreja Ortodoxa, ela deixa seus fiéis livres para escolher o melhor caminho, mas adverte para que
não se coloquem como militantes de uma causa política, mas que votem de acordo com os valores cristãos, de acordo com a fé da igreja, e não de acordo com a militância política. Então, os ortodoxos devem participar nos países onde existem as democracias aqui no Brasil, participam da política como cristãos e não como militantes políticos. Votam como cristãos e não como militantes políticos. Defendem coisas importantes como a defesa da vida desde a sua concepção, a família tradicional, conforme a Sagrada Escritura, conforme a fé da igreja, defende a vida, a liberdade e etc. A igreja não precisa estar impregnada de uma ideologia política para defender tais valores, porque esses valores foram impressos na sociedade pela igreja e não o contrário. Foi a igreja, foi o evangelho, foi nosso Senhor Jesus Cristo, os santos apóstolos, os santos padres, os concílios ecumênicos que imprimiram na sociedade valores como justiça, igualdade, caridade, liberdade. Essas marcas foram impressas na sociedade ocidental pelo cristianismo, seja na Europa Ocidental, nas Américas, no Oriente. Foi a igreja, foi o evangelho que imprimiu na sociedade esses valores. Não foi ideologia política de direita ou de esquerda. Então, um verdadeiro cristão defende essas coisas de acordo com a sua fé e não de acordo com a ideologia política, sem ser escravo de uma ideologia, de uma paixão política que hoje está em voga. Cada vez mais sacerdotes e fiéis, não apenas participando da política como cristãos, mas como militantes, doentes e apaixonados, fanáticos por candidato A, candidato B ou etc., como todos nós sabemos. Então, um verdadeiro cristão ortodoxo, um genuíno cristão ortodoxo, não coloca sua esperança num político ou num sistema político, mas na fé, na igreja, em Cristo, nos santos mistérios, no seu arrependimento. Isso não significa abandonar o mundo ou não ligar para esta vida, mas significa cuidar daquilo que temos e cuidar da sociedade como cristãos e não como militantes, escravizados por paixões e por idolatria política. Então, aqui um aspas, né? Sacerdotes ortodoxos, tá certo? Podem defender e apoiar, né, movimentos políticos, não como militantes, mas como pastores da igreja que orientam o seu rebanho a conduzir ao que é melhor de acordo com o que existe. Não é um militante, um sacerdote não pode ser, nem um sacerdote, nem um cristão ortodoxo pode ser nenhum tipo de militante ou idólatra político que coloca sua esperança em candidatos ou em sistemas políticos. Os verdadeiros, genuínos sacerdotes ortodoxos e os genuínos cristãos ortodoxos colocam sua esperança no reino de Deus e participam deste mundo de acordo com a fé da igreja e não de acordo com o sistema político. É importante dizer aqui, padres ortodoxos não podem ser candidatos, tá certo? A verdadeira igreja ortodoxa e a única igreja ortodoxa não permite que seus padres sejam candidatos políticos, tá certo? Então, homens que usarem batina e que usarem de seu
pseudo-sacerdócio para se candidatarem não são da Igreja Ortodoxa. Pelo menos não são de uma Igreja Ortodoxa genuína, verdadeira. Porque os cânones da Igreja proíbem qualquer sacerdote de se tornar candidato político ou governante a qualquer modo. Então, se um sacerdote, se um padre, se um bispo, se um diácono deseja a vida política, viver como um homem político, um homem público, né, os cânones de nossa igreja o dão a escolha de renunciar ao seu ministério, renunciar ao seu sacerdócio e viver como políticos como bem entenderem. Mas a igreja proíbe que qualquer sacerdote, bispo, diácono, padre se torne um candidato e permaneça como padre, tá certo? Então, se vocês verem por aí um sacerdote como político, como militante, a igreja proíbe isso, os cânones da igreja condenam isso, tá certo? E se a instituição a qual ele faz parte permite isto, né, esta jurisdição não é uma jurisdição verdadeira, não é uma igreja ortodoxa verdadeira, não é uma igreja ortodoxa de verdade. Pode até ter o nome de ortodoxa, pode até se vestir como ortodoxa, mas não tem ligação com a igreja ortodoxa, porque a igreja ortodoxa não permite isso. É contra a lei, contra os cânones da igreja. Mas, então, como deve participar, né, finalizando, os cristãos ortodoxos da política aqui no Brasil? E aqui uma orientação para aqueles cristãos ortodoxos que irão votar ou não. Então, a igreja ela não obriga as pessoas a votarem de certa forma ou de outra, tá certo? Não é como no catolicismo romano, por exemplo, onde um papa proibiu, excomungou por decreto todos aqueles que participarem de qualquer movimento de esquerda, tá certo? Então, existe um decreto de um papa romano que todos aqueles que participam de qualquer forma de um movimento de esquerda, socialista, comunista, ele está automaticamente excomungado, né? Essa é uma posição oficial da Igreja Romana. A Igreja Ortodoxa não tem uma posição oficial assim, mas claro, um cristão ortodoxo não deveria, pelo menos, voltar em um partido de esquerda, porque a esquerda, o comunismo, o socialismo, ele não é apenas materialista, mas ele é anticristão, né? Ele não é apenas separado da igreja, ele é ateísta, né? E é um regime que matou milhões e milhões de ortodoxos, né? Principalmente nos países eslavos, né? Ali na União Soviética, quantos e quantos santos, né, mártires foram exilados e mortos na Rússia, Ucrânia, em tantos lugares, Polônia, Sérvia, Croácia, toda aquela região foi banhada pelo sangue dos mártires ortodoxos, que aos milhões foram martirizados pelo regime socialista, que é anticristão, que é ateísta, que preza contra a destruição de todos os valores cristãos, que diz que a religião, ou seja, o cristianismo é o ópio do povo. Então, um cristão genuíno jamais deveria apoiar ou se alinhar, ou mesmo votar em candidatos vinculados a esta esquerda demoníaca e satânica, que é um fruto do próprio bafo de Satanás na história. De qualquer forma, também, os cristãos ortodoxos genuínos não devem, né, votar em candidatos alinhados à direita de forma apaixonada, de forma cega, de forma idólatra, de forma viciada, né, defendendo candidatos como se fossem, né, um semideus, né, participando da política como um sistema religioso, colocando sua esperança num sistema político, num governo e num político. Né. O
os ortodoxos, os genuínos ortodoxos e aqueles que se denominam cristãos devem votar, seja um sistema de direita, mas para que ele proporcione, né, uma boa relação com a igreja, para que ele proporcione liberdade, para que ele professe a fé e para que ele cobre esses candidatos à direita, para que cumpram suas palavras, para que governem de acordo com o que foram eleitos e não como um rebanho calado, submisso e alienado que endeusa e idolatra candidatos A ou B. Tá certo? Então, é isso. Acho que fica claro a posição ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é monarquista, prega a monarquia cristã ortodoxa, mas nos países, e hoje em todos os países onde isso não mais existe, né, diante das democracias, a Igreja ela tem uma relação com o Estado que varia. Seja uma relação de martírio, onde ela é perseguida, seja uma relação onde a Igreja permanece em liberdade, porém como profeta de Deus, anunciando a verdadeira liberdade, anunciando o verdadeiro reino de Deus, que está no corpo de Cristo e não no sistema político. Cristãos ortodoxos, cristãos de verdade, não podem ser militantes políticos para partido A ou partido B, de direita ou de esquerda. Devem ser, né, cristãos ortodoxos, que defendem seus valores e sua fé independentemente do sistema político, sem colocar suas esperanças num partido político, num candidato, num governo, mas colocando sempre sua esperança em Deus, em Cristo, nos santos mistérios da Igreja. É isso que nós cremos. Então, acho que fica claro aqui qual a posição da Igreja e como nós devemos pensar política, não de uma forma apaixonada, doente, demoníaca, pois a vinda de Cristo é o fim de todas as ideologias. As ideologias são sistemas religiosos travestidos de governo, são sistemas religiosos criados pelo próprio Satanás para tirar a mente do homem do reino de Deus, do reino eterno que se inicia neste mundo na igreja, a qual ele recebe na igreja, e coloca a mente do homem somente naquilo que é transitório, passageiro e falível. Então, sejamos genuínos cristãos ortodoxos, busquemos a verdadeira igreja, a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, e participemos dela e participemos da política como cristãos ortodoxos, como membros do corpo de Cristo, e não como militantes, não como apaixonados e idólatras políticos. A idolatria política é um pecado grave. Inclusive, é uma heresia condenada pela Igreja, que é o serjanismo. O serjanismo é uma heresia. Seja um serjanismo de esquerda, comunista, seja um serjanismo de direita. Futuramente no canal faremos um vídeo sobre as heresias e uma delas é o serjanismo. Então, é isso. Obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui, quem esclareceu suas dúvidas em relação à Igreja Ortodoxa e Política. E fiquemos com os santos padres, fiquemos com os santos de nossa Igreja, orientados pelo corpo de Cristo e não submissos a um sistema político de forma idólatra, de forma apaixonada, como se tem visto hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.